Fala pessoal, tudo bem? Professor Will de Matemática, novamente aqui com vocês, no cursinho pré-vestibular da Unesp de Assis. E hoje, gente, nós vamos ver a nossa aula 8, ou então a nossa nona aula, porque lembrando, a gente começou lá da aula 0. E ela é sobre, como vocês podem ver pelo título, incrivelmente engraçado, tá? Mergulhando no plano cartesiano. O que eu não recomendo para vocês, inclusive, é não mergulhar no plano. Vocês entenderam o humor o sarcasmo desse título, né? Enfim, a aula de hoje é sobre plano cartesiano e, assim, todas as aulas eu peço um pré-requisito para vocês, né? De reassistirem, relembrarem, revisarem, né? Todas as nossas aulas anteriores, porque todas as aulas anteriores, na verdade, pelo menos as maiorias, né? São de aritmética básica. E a aritmética é literalmente a base da matemática. Então, se a gente tivesse a matemática como uma bolinha sobre a mesa, a aritmética seria as 4 pernas da mesa, entenderam? Então, a aritmética é fundamental aqui no mundo matemático. E todas as nossas aulas anteriores têm a aritmética matemática pura e aplicada, e mais algumas outras coisas além da aritmética, tá? Mas hoje, especialmente, eu quero pedir para vocês uma coisa a mais. Além das aulas anteriores, além das aulas complementares, tá? Eu peço para vocês hoje imaginação fértil, imaginação aquela bem criativa. Sabe quando a gente está parado num ponto de ônibus, vê um carro passando e uma pessoa olha para a gente do carro e o carro continua andando? Vocês nunca imaginaram, tipo, nossa, como que seria a visão daquela pessoa sobre mim agora, nessa perspectiva? Então, sabe, é essa imaginação que eu quero de vocês hoje, tá? Então, o plano cartesiano, ele mexe com toda a aritmética básica, mas ele é um divisor de águas da matemática. Porque ele vai abrir portas para a gente para adentrarmos em geometria, em trigonometria, em funções, em progressões, em logaritmos, em análises combinatórias, probabilidades, em todas essas áreas o plano cartesiano envolve, tudo bem? Então, no segundo semestre, essa vai ser a aula mais importante de todas, tudo bem? Então eu quero a atenção total de vocês aqui e bora para a aula, ok? Então o plano da nossa aula de hoje vai ser transpassar o conhecimento de pontos num eixo para um plano com vários eixos. Por quê? A gente já tem conhecimento de pontos num eixo, são a ideia de conjuntos numéricos, que eu vou falar um pouquinho mais para frente da aula. É também a ideia das equações de primeiro grau, por exemplo, em que quando elas são, pega a palavrinha, plotadas no gráfico, a gente tem esses pontos com coordenadas entre ou sobre os eixos e assim por diante. Hoje a gente vai ter uma melhor visão sobre isso. Essa palavrinha que eu falei, plotadas, é a gente pontilhar os pontos num gráfico e com isso ter um desenho ali gráfico, tudo bem? Uma representação gráfica. Daí a gente tem também entender as propriedades do universo pontual, ok? Porque vamos trabalhar com pontos no gráfico e interligar esses pontos com a ideia de relações matemáticas, porque toda função matemática, e função é uma das partes mais importantes da matemática, é uma relação matemática, mas nem toda relação é uma função, então a gente tem que passar por relações para depois ver função, beleza? Então, antes de começar a aula, na verdade o conteúdo da aula em si, eu queria passar uma contextualização para vocês. Lá no meados do século XVII, quem teve essa primeira ideia, ou pelo menos consolidou essa ideia no mundo matemático, foi um cientista aí, matemático nem tão famoso, René Descartes, tá? Então, brincadeiras à parte, o cara é um fenômeno da área, né? E tanto que plano cartesiano, vem de René Descartes, ok? Então, foi ele aí que consolidou o nosso plano cartesiano. E como que ele fez isso? Basicamente, há boatos de que ele estava deitado aí na cama dele, olhou para o teto e viu uma mosca parada no teto. Só que assim, ela não estava totalmente centralizada no teto. Ela estava mais perto da parede esquerda. E ele percebeu isso. Ó, todo mundo para aí e olha para cima. Tá vendo esses risquinhos que a parede faz com o teto? Ele imaginou isso como se fosse eixos e começou a descrever a posição da mosca no teto de acordo com a parede. Então, ó, a mosca ela tá mais perto da parede esquerda do que da direita, tá mais perto da parede aqui de cima, perto da minha cabeça, do que a que está mais perto dos meus pés, que ele estava deitado, né? Então ele começou a descrever isso e daí surgiu a ideia de plano cartesiano. E, gente, antes dessa época já precisava disso, na época precisava, hoje precisa e no futuro vai continuar precisando. Porque plano cartesiano, ele envolve
fundamentos da matemática tão importantes que não tem como a gente deixar de usar ele, tá? Um dos maiores exemplos é o GPS, via, né, localização via satélite, que a gente usa no celular, no carro, em qualquer outra coisa, tem mapas, né? Engenharias, bioquímica, biologia, física, química, na cozinha. Gente, na cozinha, quem nunca tentou jogar um tomatinho dentro da panela de longe? Você vai precisar das coordenadas, sabe? Inclusive, quem nunca tentou, recomendo. E espero que você acerte, tá? Você precisa das coordenadas da panela, do tomatinho que vai sair da sua mão, da trajetória pelo ar. Gente, plano cartesiano é isso, tá? A gente sempre vai usar ele. Essa é a importância dele. Então, isso foi tão revolucionador, acho que é essa a palavra certa, que demonstrou que é possível descrever figuras e posições apenas com números, ok? Então, essa foi a contextualização. E agora, partindo para o conteúdo, eu quero que vocês resgatem lá. Eixo, a reta dos números do conjunto dos reais. Vocês lembram dela? Eu mostrei lá na aula 1, na aula 0 ou 1 ou na 2, alguma dessas aulas aí. E basicamente é como se todos os números que nós conhecemos estivessem organizados em uma reta em ordem crescente, né? E como se fosse uma régua. Entendem isso? Aqui a gente tem uma reta. Essa reta representa como o lugar onde todos os números que nós conhecemos estão, sabe? Então, é como se fosse uma reta infinita, portanto. E cada ponto desses daqui representam a localidade dos respectivos números. Então aqui, a gente, nesse exemplo, vai chamar essa retinha aqui de origem, porque é onde está o zero, e geralmente o zero é a origem dos eixos, tudo bem? Então, daí atrás do zero tem, se está organizado em ordem decrescente, ou crescente, atrás do zero vão ter os números negativos, então menos 1, menos 1,5, menos 2, menos 2,1, tudo bem? São todos esses números. E aqui, para frente do zero, vão ter os números positivos, então π, 5, 9,8 e por aí vai, ok? Então, por que eu quero que vocês lembrem dessa reta dos conjuntos reais? Porque ela é a representação perfeita de um eixo. Um eixo. Aqui no plano cartesiano, um plano ele é formado por eixo que é formado por coordenadas, ok? Então, um eixo é exatamente a definição que eu estou passando aqui para vocês. É uma organização de pontos específicos. E aqui no plano cartesiano, esses pontos específicos que têm representações numéricas, nós vamos chamar de coordenadas, beleza? Então, a gente tem um eixo com segmentações desse eixo, ok? Com graduações do eixo, e cada uma dessas graduações vai ter uma representação numérica, tá? Então, aqui, essa seria a coordenada do ponto zero no eixo dos conjuntos reais. Essa seria a coordenada que tem o valor de π no eixo dos reais. E por aí vai. Tudo bem? Vamos lá. Então, passando de eixo para coordenadas, a gente tem aqui, com coordenadas conseguimos saber, por exemplo, a distância de um ponto ao outro. Por quê? Coordenada ela é baseada em uma definição matemática que eu passei rapidamente em alguma das aulas para vocês, que é módulo. Se na aula que eu passei para vocês, vocês não anotaram, eu peço que vocês anotem agora. Módulo é uma definição da matemática que, quando a gente tem um número em módulo, não importa se ele é positivo ou negativo, o resultado do módulo vai ser sempre positivo. E o porquê disso? Por quê? Hoje eu vou mostrar o porquê. Módulo ele parte da definição de distância, tá? Entre dois pontos. Então, a gente sempre vai medir a distância entre dois pontos com uma reta. Por quê? Vocês vão ver mais pra frente que a reta é a menor distância entre dois pontos, ok? Mas vem comigo, esquece essas coisas que a gente vai ver mais pra frente e concentra no agora, ok? Coordenadas, então, são as graduações de um eixo que tem suas respectivas representações numéricas, ok? Então, agora, vamos pegar aqui a distância do menos 1,5 para o zero. Finge aqui que para ir do zero ao menos 1,5, tem uma pessoa aqui, ok? Nossa, gente. Meu Deus, eu desenho tudo torto essa pessoa. Me dê mais uma chance aí para desenhar. Aqui, ó.
Aí, melhorou. Temos uma pessoa no ponto zero. Essa pessoa quer caminhar para o menos 1,5. Então vamos lá. Menos 1,5 quer dizer que, convencionalmente, ela está indo para trás, ok? Então, ela está no ponto zero e ela quer ir no menos 1,5. É como se ela tivesse dado 1,5 passos para trás. Beleza? É como se essa pessoa fosse o Michael Jackson. O Michael Jackson, ele tá lá e dá um moonwalker para trás de 1,5 passos. Esse foi o caminho. E da onde vem o módulo? O módulo é justamente a conta que a gente faz para saber o quanto, a quantidade que essa pessoa andou, e não o sentido que ela andou. Vocês entendem isso? Lá na física, vocês vão ter direção e sentido, dependendo da direção e sentido, o sinal muda. Aqui em módulo, não importa a direção ou sentido, importa a quantidade que a pessoa, por exemplo, andou, ok? Então, se foi do 0 ao menos 1,5, qual é a quantidade que essa pessoa andou? Ela vem de 0 menos 1,5. Então 0 menos 1,5 é 0 mais 1,5, que fica então a distância de 1,5. E por isso que módulo é positivo, porque ele parte dessa ideia, ó, o módulo de um número, vamos pegar de menos 1,5, é igual a 1,5. E o módulo também de 1,5 é 1,5. Ok? Então, o módulo ele parte dessa ideia de distância entre dois pontos, da quantidade, da expressão numérica, tá, que tem entre dois pontos. Tudo bem? Por isso que ele sempre dá positivo. Não tem como a gente dar menos 1 passo, ok? Claro que se a gente andar assim até aqui, a gente vai dar 1 passo. E também se a gente andar para trás, a gente está dando passos, só que passos em direção contrária. Mas mesmo assim são passos que têm uma quantidade de valor, por exemplo, de metros que a gente está dando, ok? Beleza. Então, eixo e coordenadas, ok? Módulo, ele vem então daí da medida de distância e a gente consegue medir distância a partir das coordenadas de um eixo, ok? Beleza. Então, de eixo a gente sai de eixo para coordenadas e sai de coordenadas para finalmente um plano. Um plano nada mais é do que um sistema de coordenadas, ok? Que coordenadas estão nos eixos, então quer dizer que também pode ser descrito como sistema de eixos com coordenadas. E no caso específico do plano cartesiano, é um sistema de coordenadas de dois eixos, tudo bem? Formado por dois eixos ortogonais. Ortogonais porque eles formam 90 graus de diferença entre si. Então a gente poderia falar como sinônimo dois eixos perpendiculares entre si. Tudo bem? É que matematicamente falando, a diferença entre ortogonal e perpendicular é que no ortogonal não necessariamente tocam os referenciais. Então, ó, estão vendo a minha mão aqui, ó? Olha para a câmera agora. Aqui, a minha mão, as minhas duas mãos, elas estão formando 90 graus entre si, mas elas não estão tocando. Elas podem tocar, mas não estão tocando. A partir do momento que elas se tocam e ainda formam eixos de 90 graus entre si, a gente pode chamar de perpendicular. Beleza? Então, no plano cartesiano em específico, é um sistema de coordenadas de dois eixos, beleza? Os famosos eixos x e y. E esses dois eixos têm a origem em comum, que no caso vai ser o nosso ponto zero, ok? O nosso ponto zero. E beleza. Daí, no plano cartesiano em específico, o nosso eixo x, ele é sempre o eixo horizontal e o eixo y é sempre o nosso eixo vertical. Então, o eixo x deitado, eixo y em pé, beleza? Claro que um exercício ele pode mudar o nome de um eixo, colocar o eixo W e Z, o eixo A e B, eixo I e K, pode. Mas ele deve falar antes, tudo bem? Porque o plano cartesiano tradicional mesmo, que a gente usa, para não ter confusão, então ele é mais por convenção, é um sistema de coordenadas de dois eixos, sendo eles os x e y ortogonais entre si, com origem comum. Beleza? Então aqui é um exemplo de um plano cartesiano, que a gente tem o eixo y na vertical, eixo x na horizontal, ponto de encontro entre eles é a origem, então é a coordenada 0, 0, tá? E percebam que
aqui já começa relações matemáticas. Porque, por exemplo, ó, todo ponto aqui jogado, plotado nesse plano cartesiano, nesse gráfico, podemos assim dizer, eles vão ter tanto eixo, tanto coordenada no eixo x, quanto coordenada no eixo y, porque a gente tem uma relação entre eles. Eles estão, à medida que o eixo x cresce, o y também cresce, ok? Então, eles estão relacionados entre si. Não vai ter uma coordenada, não vai existir uma coordenada nesse plano que vai ter apenas uma coordenada a descrevendo, né? A descrevendo sua posição. Por quê? Porque ela está num plano cartesiano, num sistema de coordenadas de dois eixos, o eixo x e o eixo y. E no caso, a sua posição vai ser descrita tanto por x quanto por y. Se fosse um plano tridimensional, ela teria, qualquer ponto desse plano teria três coordenadas. Um plano de quarta dimensão vai ter quatro coordenadas descrevendo sua posição. Tudo bem? Então, é isso. Esse é um exemplo de plano cartesiano, mas com o decorrer da aula, vendo os conceitos, vocês vão ter um olhar mais aguçado para isso, beleza? Então, deixa eu tomar uma água aqui. Vamos olhar o bico do corvo, né? E vamos lá. Opa. Beleza, sistema de coordenadas. E o que eu falei? Um conjunto de coordenadas de um ponto no plano cartesiano nós chamamos de par ordenado, beleza? Então já comecem a anotar aí as definições se vocês não estavam anotando, porque agora vão ter definições que a gente vai usar, a gente vai ver, e a partir do momento que a gente vê, eu só vou falar delas com seus termos, beleza? Eu posso revisar com vocês, obviamente, mas a partir do momento que a gente vê o que é um par ordenado, eu só vou falar de par ordenado, não vou ficar explicando o que é um par ordenado se ninguém pedir, beleza? Então, um conjunto de coordenadas de um ponto no plano cartesiano, nós chamamos de par ordenado. E por quê? Porque o plano cartesiano, especificamente, é formado por dois eixos. Cada um desses eixos fornece coordenadas sobre eles, ok? Então, por isso que dois eixos, par. Um ponto no plano cartesiano sempre vai ser descrito com duas coordenadas, tanto a do eixo x quanto a do eixo y. Por isso par. E ordenado porque a ordem dessas coordenadas importa. Então, por exemplo, é diferente a gente falar que um ponto ele está no -2 do x e 1 do y, e falar que ele está no 1 do x e -2 do y. Beleza? Então, tem essa diferença aí, na verdade, uma diferença bem brusca. Aqui na matemática é como se a gente estivesse mudando até o DNA do ponto. Por exemplo, eu me chamo Wilson, eu tenho DNA tal, daí se você mudar a coordenada, é como se você tivesse mudado meu nome, mudado meu DNA, tudo. Mudou tudo, ok? Então, tomem cuidado, por isso que nós chamamos de par ordenado. As coordenadas são representadas um ponto é representado por duas coordenadas e ordenado porque a ordem dessas coordenadas importa. Beleza? Daí, para não confundir, a gente também chama os eixos com os seus nomes específicos. O nosso eixo X nós chamamos de eixo das abscissas. E o nosso eixo Y nós chamamos de eixo das ordenadas. Ok? Abscissas, eixo X, ordenadas, eixo Y. Uma coisinha aí para lembrar que eu faço até hoje o eixo X é das abscissas? Não, é das abscissas. Abscissas, beleza? Então é uma técnica boa aí para lembrar. Eixo X das abscissas, ok? O eixo das ordenadas é o eixo Y. Não tem uma setinha aí para lembrar não. Beleza? Então, do exemplo anterior, a gente tem as coordenadas de cada um dos pontos. Eu coloquei aqui para vocês, ó. Ponto 1, -2 e -1. Ponto 2, -2 e 1. Ponto 3, 0, 0. Ponto 4, 0, 7 sobre 2, que seria 3,5, né? Ponto 5, 1 e -2. E ponto 6, 3 e 3. Percebam aqui, ó, o ponto 5 e o ponto 2, eles são contrários entre si. E por serem contrários entre si, muda totalmente o ponto e sua localização no plano cartesiano. A gente vai ver. Mas agora eu quero fazer uma dinâmica com vocês, ó. Ponto 1, -2, -1.
Eu vou ensinar vocês tanto a plotar um ponto no gráfico, quanto a partir do gráfico vocês descreverem a coordenada desse ponto. Então vamos começar aqui, ó. A partir da coordenada, como que a gente vai chegar nesse ponto? Ponto 1, menos 2 e menos 1. A primeira coordenada descrita de um ponto é sempre a coordenada x, do eixo das ordenadas, ou do eixo das abscissas, beleza? Então aqui, ó, toda vez que a gente for expressar a coordenada de um ponto no plano cartesiano, a primeira coordenada vai ser x e a segunda vai ser y obrigatoriamente. Se você alternar a ordem, já mudou a ordem do quê? Do par ordenado. E no próprio nome dele já diz, ordenado. A ordem importa, beleza? Lembrem-se disso. Então o ponto 1, ele está descrito com a coordenada menos 2 e menos 1. O menos 2 onde? No x. Então, lembra do Michael Jackson lá no ponto 0. Tá lá no ponto 0. O eixo x é o horizontal, né? Então, ele vai andar menos 2 passos. Quer dizer que ele deu um moonwalk de 2 passos para trás. Ó, 1, 2. Beleza? Então, ele deu 2 passos para trás. Beleza, a gente achou, então, a localização desse ponto 1 no eixo x. Ele está lá 2 passos para trás, deu um moonwalk. E agora, menos 1 do eixo y. Onde que está no eixo y? O eixo y não é aquele da vertical, não é o das ordenadas? Então, se está menos 1, quer dizer que o Michael Jackson, além de ter dado 2 passos para trás do moonwalk, ele desceu um degrau. Beleza? Sabe aquela escadinha que você só sobe, não tem que, tipo, subir inclinado? Não é escada de prédio que eu tô falando, é aquela escadinha que você vai aqui, ó, pegando aqui, ó, igual de jogo. Então, essa escadinha que eu tô falando. Por quê? Porque daí ela só sobe, ela não sobe indo pra frente nem indo pra trás. Porque se ela subir inclinada, ela vai andar no eixo X. Não, a gente tá vendo a coordenada separadamente dos seus eixos. Então, ó, o eixo X andou menos 2, 1, 2. Ele não desceu nem subiu. E agora, para o eixo Y, ele fez menos 1, então ele desceu um degrau, desceu um nível, sem ir para frente nem para trás. Beleza? Então vamos ver se está certo? Se a gente lembra do plano cartesiano aqui, ó, o plano cartesiano está para lá. Então olha pela câmera aí. Michael Jackson fez isso, ó, 1, 2 para trás e desceu 1 no Y. Vamos ver se está certo. Opa, tá certo. Ponto 1 aqui, ó. Se o Michael Jackson saiu daqui do ponto 0, ó, Michael Jackson. Se ele saiu aqui do ponto 0, deu um moonwalk para trás, ele parou aqui e desceu um nível. Ó, não é que tá certo? Então, é assim que a gente, a partir das coordenadas, plota no gráfico. E agora vamos fazer o processo contrário? Vamos lá. Vamos pegar o ponto 5 aqui, ó. Ponto 5. O ponto 5 é como? Vamos ver. Ele tá aqui, ó. De maneira que o Michael Jackson ele andou para frente, ó, a gente pega o ponto aqui e projeta ele no eixo, ó. O Michael Jackson ele andou até o 1, então. E desceu, ó, projeta aqui no eixo Y. E desceu menos 2 degraus, ok? Então, eita, pega. Opa, aqui, ó. Então, se o Michael Jackson ele fez isso mesmo, fica a dúvida aí, será que ele fez? Será que ele morreu? E outra dúvida aí, se o Michael Jackson ele der um moonwalk ao contrário, ele vai estar andando normal ou ele... Enfim, tarefa de casa aí, tá bom? Então, ó, no ponto 5, então, o Michael Jackson ele não fez o moonwalk, ou então ele fez o moonwalk ao contrário, e deu um passo para frente, no sentido em que x cresce, no sentido em que x é positivo. Só que no eixo y, por sua vez, ele desceu 2 degraus. Então, 1, 2, beleza? Então, se a gente for descrever a coordenada do ponto 5, o que acontece? A gente coloca ponto 5, parênteses. Lembrando que coordenada é sempre descrita como parênteses, eixo x, separa por vírgula, eixo y, fecha parênteses, tá bom? Ah, professor, mas e se a coordenada for 3,5, por exemplo? Justamente o ponto 4 que está aqui, se vocês já estão espertinhos e já estão resolvendo os outros. Ah, daí, em vez de 3,5,
você coloca a fração que representa 3,5, que no caso é 7/2. Vocês sabem fazer isso? Sabem, fração geratriz, lá da aula de fração, se eu não me engano, aula 3. Gente, vamos lá. Por isso que eu falei que aqui a gente precisa retomar todas as aulas que a gente viu, ok? Então, para descrever a coordenada, abre parênteses, eixo X, coordenada no eixo X do Michael Jackson 1,5 é 1. E eixo Y do Michael Jackson 1,5 é menos 2. Fechou parênteses e vamos lá confirmar se é isso mesmo que temos no ponto 5. Vamos ver. 1 e menos 2, olha lá. 1 e menos 2, beleza? Então, a partir dessa explicação, vocês entenderam como plotar no gráfico um ponto a partir de suas coordenadas e, a partir de um ponto no gráfico, como descrever suas coordenadas, tá bom? Então, vamos lá agora para um outro conceitinho, mas só para revisar aqui, ó, eu escrevi como que seria a forma ideal de colocar a coordenada de um ponto. Então, ó, o ponto, sei lá, ponto P, ele é descrito com a sua coordenada no X e no Y, isso no plano cartesiano, separados por vírgulas e entre parênteses. Primeira coordenada é a abscissa, é o eixo das abscissas, né? Então, é a coordenada no eixo X. E a segunda coordenada é a coordenada do eixo das ordenadas, do eixo Y, beleza? E, gente, como no alfabeto, aqui outro macetinho, como no alfabeto, para descrever a coordenada, o X vem antes de Y. Então vamos lá, recitar o alfabeto, não inteiro, vamos a partir do T. T, U, V, W, X, Y, Z. O X não vem antes do Y? Então nas coordenadas também vem, beleza? E aqui, ó, a abscissa, era isso que eu estava tentando falar para vocês, ó. Abscissa, 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 abscissa. Só para vocês lembrarem que a abscissa é do eixo X, beleza? Essas são as coordenadas do eixo X, tá? E agora a gente entra para o conceito de quadrantes. Gente, quadrantes no plano cartesiano é tão importante quanto os eixos. Porque, ó, vamos ver aqui no nosso plano cartesiano, na nossa representação de plano cartesiano. Vocês estão vendo que o eixo em que o Michael Jackson estava, no ponto 00, está sobre os dois eixos, tanto do eixo X quanto do eixo Y, porque ele está na interseção deles, ele está na origem. Beleza. Percebam também que o ponto 4 ele está sobre um eixo, que é o eixo das ordenadas, o eixo Y, tá? Mas do eixo X ele não tá. Por quê? Ele não tá aqui, ó, sobre o eixo X. Ele tem coordenada em X? Tem, mas ele não está sobre o eixo X. E agora o restante dos pontos, ó, ponto 6, ponto 5, ponto 1 e ponto 2, eles não estão sobre nenhum eixo. Então onde que eles estão no plano cartesiano? Estão num espaço vazio? Pode ser que sim, mas a gente prefere chamar de quadrante, tudo bem? Esses espaços que estão entre os eixos, mas não sobre os eixos, nós chamamos de quadrantes, beleza? E como que nós podemos diferenciar esses quadrantes? Porque ali, no plano cartesiano, a gente tem 4 quadrantes, né? O quadrante aqui, aqui, aqui e aqui, tá? E como que a gente pode diferenciar esses quadrantes? Porque no plano cartesiano, tudo que importa ali é a coordenada. E para descrever um ponto em um quadrante, a gente tem que também diferenciar um quadrante do outro, ok? Então, para diferenciar esses quadrantes, a gente faz o quê? A gente vê onde que, primeiramente, x e y está crescendo, para depois nomeá-los. Então vamos lá. Eixo X, ele está crescendo para onde? Onde que começa a contagem dos seus números positivos? Para a direita, né? Se o Michael Jackson andar para frente, ele vai andar positivamente no eixo X. E no eixo Y, ele vai crescer para cima, tá? Então se o Michael Jackson começar a subir uma escada, ele vai estar positivamente no eixo Y, tá? Então, vou até anotar aqui para vocês, ó. Em vermelho agora, vermelho sangue, olha, rapaz, vermelho sangue no fígado. Então aqui, ó, eixo X e eixo Y. Para onde que X fica positivo? Para onde ele cresce? Aqui. Então o X vai ser positivo. Aqui embaixo o X também vai ser positivo? Vai, porque ó, embora o Michael Jackson possa descer para cá,
No X ele vai continuar andando para a direita. Ele vai continuar crescendo, vai continuar com coordenada positiva. Então o X também é positivo aqui. Beleza? Então, se para os dois lados direitos, para os dois quadrantes aqui, ó, espaço, a região entre os eixos, o X é positivo indo para a direita, então para a esquerda o X vai ser negativo. E justamente é essa a representação que temos aqui no eixo, ó. Os números negativos começam a ser contados a partir da esquerda do zero, né? Então, o X ele vai ser negativo aqui nesse quadrante e negativo aqui nesse quadrante. E agora vamos ver a mesma lógica, só que para o Y. Eu vou pegar a cor aqui, vamos ver, a cor marrom. Vai combinar com o vermelho sangue ali. Ó, o eixo Y, ele cresce então para cima, como eu disse. Então suas coordenadas vão ser positivas quando o Michael Jackson subir uma escada, beleza? Então, aqui no eixo X, onde está positivo, o eixo Y também vai ser positivo nesse quadrante aqui, no ponto 6, onde temos o ponto 6? Sim, o Y vai ser positivo, porque a gente está subindo em relação às suas coordenadas, tá? Então o eixo X, ou o eixo Y vai ser positivo aqui também, tá? E aqui nesse quadrante aqui temos o ponto 2. O Y vai ser positivo? Vai, porque percebam que o ponto 2, por exemplo, ele está acima do eixo X. Acima do eixo X, o Y é positivo. Então, positivo. E agora, tudo que for para baixo, todos os quadrantes que estiverem abaixo do eixo X, né, abaixo da origem, o Y ele vai decrescer. Ele vai ter sua contagem de coordenadas de maneira decrescente, né? Ele vai começar a diminuir, vai começar os números negativos. Então, o Y ele é negativo aqui, nesse quadrante do ponto 1, e negativo no quadrante do ponto 5, tá? Beleza, fiz toda essa gambiarra para falar o quê? Que a gente consegue agora nomear os quadrantes. Como assim? Uai, a gente tem um quadrante que só tem coordenada positiva, tem dois quadrantes tanto com negativo quanto positivo, e um quadrante que só tem coordenada negativa, beleza? E como que a gente vai nomear, vai diferenciar esses quadrantes? A gente começa aqui, ó, do primeiro quadrante, que vai ser um quadrante em que as duas coordenadas, tanto de x quanto de y, vão ser positivas. Então esse vai ser o nosso primeiro quadrante, beleza? É assim que a gente define, nomeia e designa e diferencia os quadrantes. O primeiro quadrante vai ser o cujas coordenadas são positivas, tanto em y quanto em x, ok? Então não importa qual seja o ponto aqui, as suas duas coordenadas, tanto da abscissas quanto das ordenadas, serão positivas. Esse é o primeiro quadrante. E agora para diferenciar os outros, não é de maneira aleatória. Agora eu preciso que vocês resgatem a imaginação de vocês e imaginem um relógio de ponteiro. Ó, eu tô de costa para vocês porque eu também tô olhando para o mesmo relógio que vocês. Ó, o relógio de ponteiro tá aqui na televisão. Vou até desenhar ele aqui, ó, para ficar melhor. Ó, o relógio de ponteiro aqui. Aqui o ponteiro maior, ponteiro menor. Aí a gente tem as horas. Ó, qual que é o sentido horário do relógio? Né? Rodar assim, ó, da direita para a esquerda. Esse é o sentido horário, não é? Aqui no plano cartesiano, o que nos importa é o sentido anti-horário, ó, sentido anti-horário. Então vai ser uma setinha curva da esquerda para a direita, como se estivesse varrendo, ó, esquerda, direita, direita. Esse é o sentido anti-horário. E a gente vai rodar assim no plano cartesiano para diferenciar os quadrantes, beleza? Então se aqui é o plano, se aqui é o quadrante, o primeiro quadrante do plano cartesiano, e a gente gerar no sentido anti-horário, o próximo quadrante vai ser esse daqui. Então esse é o segundo quadrante. Continua o giro no sentido anti-horário. Esse vai ser o terceiro quadrante. E continua o giro no sentido anti-horário. Esse vai ser o quarto quadrante.
Beleza? Então, é assim que a gente diferencia, é assim que a gente determina os quadrantes no plano cartesiano. E eles são importantes porque são as regiões que vão ter pontos, a maioria dos pontos vão estar nos quadrantes e não sobre os eixos, mas eles são tão importantes quanto os eixos, beleza? Ok, eles compõem o plano cartesiano, então são sim importantes, tá? Aqui eu coloquei de maneira mais matemática, né? Primeiro quadrante, quando a coordenada de x é maior que zero, y é maior que zero. Segundo, quando x é menor que zero, y é maior que zero. Por quê? Vamos agora interpretar. X é menor que zero quer dizer que está para a esquerda, está tanto no quadrante segundo ou está no terceiro quadrante, né? Mas daí se y é positivo, quer dizer que está à esquerda do plano cartesiano e para cima, ok? Daí terceiro quadrante, x é negativo e y é negativo. Daí, né, a gente sabe que se x é negativo, andou para trás, Michael Jackson deu um moonwalk, e y é negativo, ele desceu a escada, ele está lá para baixo. Então é esquerda, baixo do plano cartesiano, terceiro quadrante. E quarto quadrante é x positivo, então tá para os números positivos no eixo x, então para a direita do quadrante, do plano cartesiano, e y menor que zero, porque tá para baixo, então direita, baixo do nosso plano cartesiano. E daí, para quase finalizar essa aula com vocês, vou apresentar só mais esse conceito e uma outra definição usual, né, em conta para vocês, e daí finaliza a aula, tá? Então, lembrando de eixo, coordenada, plano, quadrante, par ordenado, a gente vai agora para esse conceitinho de reta bissetriz dos quadrantes pares e dos quadrantes ímpares. Qual que é a importância disso? Bom, a importância é que a gente consegue, a partir deles, ver que temos coordenadas especiais, que só da gente olhar para essas coordenadas a gente consegue plotar no gráfico mentalmente, sabe? Você vai ver uma coordenada específica e vai falar, nossa, essa daqui é da reta bissetriz dos quadrantes pares. Gente, é normal isso. Às vezes eu tô dormindo assim, eu acordo e falo, nossa, reta bissetriz dos quadrantes pares. Ou dos ímpares. Nos dias ímpares da semana eu acordo falando dos ímpares. Nos dias pares eu acordo falando dos pares. Bom, geralmente é isso. Vocês vão ficar assim também, hein? Daí, ó, podemos traçar duas retas, tá? Uma que corta os quadrantes 2 e 4 e outra que corta os quadrantes 1 e 3 em 45 graus. E por que disso? Porque essa definição, ó, reta, como eu disse para vocês, ó, reta, é um T aqui, tá? Reta. A reta, por definição, é a menor distância, é o menor caminho entre dois pontos. Por quê? Vamos lá, eu vou representar melhor para vocês lá no gráfico. Ó, voltando lá para cima. Tá vendo esses dois pontos aqui, ó, o ponto 2 e o ponto 4? Vamos pegar eles. Isso daqui é uma reta entre eles. E, consequentemente, é o menor caminho para se fazer se eu quiser sair do ponto 2 para chegar no 4. Eu posso vir aqui, ó, sair daqui da esquerda, subir e vir para cá? Posso. Posso sair de cima e já vir aqui? Posso. Vocês viram que eu já cortei esse caminho que eu fiz a mais aqui no primeiro, né? Eu posso sair mais inclinado aqui e vir para cá? Posso. Mas percebam que se for uma reta, o caminho vai diminuindo cada vez mais. Então, se for uma reta perfeita entre os dois pontos, vai ser o menor caminho, tá? Mas também não inibe a possibilidade de você fazer toda essa volta aqui e chegar nesse ponto aqui. Vem aqui, ficar rodeando porque não tá achando a casa e achou a casa finalmente e entra ali, sabe? Então, você tem infinitas possibilidades, mas de todas elas, a distância entre os dois pontos, a menor distância entre os dois pontos vai ser a reta. Tudo bem? Então, isso é uma definição de reta. E vamos lá para a definição de reta bissetriz dos quadrantes pares e ímpares. Então, reta é a menor distância entre dois pontos. Bissetriz. Bissetriz é um conceito que a gente vai ver mais para frente em geometria, mas já adiantando, bi de 2, cetriz de ângulo. Então, a gente está cortando um ângulo no meio. E vocês lembram qual é a definição de um plano cartesiano? É um sistema de coordenada de dois eixos, x e y, ortogonais entre si. Tudo bem?
Então, se eles são ortogonais entre si, sinônimos perpendiculares, quer dizer que eles são separados na origem comum, mas são separados por um ângulo de 90 graus. Beleza? Então, bissetriz é de 2, bissetriz de ângulo. Se os eixos são separados por ângulos de 90 graus, a bissetriz de 90 graus vai ser 90 graus dividido por 2, que é 45 graus. Então, se a gente for lá no gráfico, olha o que acontece, a bissetriz de um quadrante, que é justamente aquela região que tem 90 graus. Ó, vou pegar o daqui, ó, do terceiro quadrante. A bissetriz do terceiro quadrante é aqui, ó, essa reta, que corta ele no meio. Tá vendo? Se fosse 90 graus aqui, agora com a bissetriz, aqui é 45, e aqui 45 também. Tudo bem? Essa é a definição de bissetriz. Vamos lá. Eu estou dissecando esse conceito porque creio que seja melhor para vocês entenderem. Então, reta bissetriz é uma reta, tá? É algo retilíneo, uma linha, o menor caminho entre dois pontos. Bissetriz, que vai cortar algum ângulo no meio, no caso vai ser um ângulo de 90 graus que separa os eixos, tá? Dos quadrantes pares. E aqui nem preciso explicar. Ela só vai cortar no meio o ângulo de 90 graus dos quadrantes pares, tudo bem? Então, quais são os quadrantes pares? Se a gente tem 4, seria o segundo quadrante e o quarto quadrante. E os quadrantes ímpares? Seria o primeiro quadrante e o terceiro quadrante, beleza? Então, é basicamente isso. A reta bissetriz dos quadrantes pares é a reta que corta o ângulo de 90 graus dos quadrantes pares, dos quadrantes 2 e 4. E a reta bissetriz dos quadrantes ímpares é a reta que corta no meio o ângulo de 90 graus, que separa os eixos dos quadrantes 1 e 3. Beleza? Então é isso. E por que eles são importantes? Porque eles conferem um poder especial aí para as coordenadas, que é todo ponto que está sobre a bissetriz dos quadrantes ímpares vai ter as suas coordenadas iguais, tanto a coordenada abscissa quanto da ordenada igual. Então, por exemplo, se eu tiver o ponto 9, 9, eu nem preciso desenhar no gráfico ele. É só falar que ele está na reta bissetriz dos quadrantes ímpares. Por quê? Porque suas coordenadas são iguais, 9 em x e 9 em y. Ah, 9 e 8. Tá? Não. Acabou. É essa a definição, beleza? 9 e 7, tá? Não, tem que ser número igual. 10 e 10, tá? Tá. 11 e 11, tá? Tá. 0 e 0, tá? Sim, a reta passa pelo 0, 0. Tá? Tudo bem? Então, essa é a definição. E agora, para a reta bissetriz dos quadrantes pares? É quase a mesma coisa, só muda que as suas coordenadas, o x vai ser o oposto de y ou vice-versa. Tudo bem? Então, quer dizer que as coordenadas escritas pelas abscissas vai ser um valor numérico oposto à coordenada descrita no eixo das ordenadas. Então, por exemplo, o ponto 3 e menos 3. Menos 3 é o oposto de 3, e 3 também é o oposto de menos 3. Então, esse ponto que está sendo descrito por números opostos entre si, a gente nem precisa plotar ele no gráfico, a gente sabe que ele está sobre a reta bissetriz dos quadrantes pares. Beleza? Então, o ponto 5 e 5, ele vai estar na reta bissetriz dos quadrantes ímpares, porque 5 e 5 são o mesmo número, números iguais. O ponto 7 e menos 7, ele vai estar na reta bissetriz dos quadrantes pares. 7 e menos 7 são opostos entre si. E o ponto 9 e 10 não está em nenhuma dessas retas, beleza? Ele vai estar ali no quadrante, no primeiro quadrante, inclusive, porque as coordenadas, as duas são positivas, tá? Mas não está sobre as retas bissetrizes. Beleza? Então agora, com esse olhar aguçado, a gente consegue, tá? Visualizar esse plano cartesiano de maneira bem mais proveitosa, bem mais matemática, tudo bem? Porque, olha aqui, ó, a gente sabe que o ponto 3 ele está na coordenada 0, 0, então a gente pode escrever que o ponto 3 ele está na origem desse plano cartesiano. O ponto 4 ele está sobre o eixo das ordenadas, com a sua coordenada em x zerada, porque ele não está nem para a direita nem para a esquerda, ele está aqui, ó, alinhado com
o 0, 0, com a origem. Então, para o eixo x, ele está zerado. Então, a sua coordenada seria o quê? Seria 0 e aqui o ponto está entre o 4 e o 3, então 3,5. Tá? Então, sua coordenada seria 0, 3,5. A gente sabe também que, vamos projetar, ó, o ponto 6. Ele está no 3 aqui e 3 aqui. Sua coordenada, então, é 3 e 3. A gente consegue descrever que ele está na reta bissetriz dos quadrantes ímpares, porque suas coordenadas são iguais. E agora o ponto... Vamos lá. O ponto 7. Ó, projeta ele aqui e aqui. Menos 3 em y e 3 em x. Seu par ordenado seria então 3 e menos 3, né? E a gente sabe que menos 3 é o oposto de 3, então a gente sabe que o ponto 7 está sobre a reta bissetriz dos quadrantes pares. Tudo bem? Prova cabal disse aqui, o ponto 6 está no primeiro quadrante, quadrante ímpar, e o ponto 7 está no quarto quadrante, quadrante par. A gente sabe descrever também que, ó, o ponto 2, ele está na coordenada menos 2 e 1, e o ponto 5 está no 1 e menos 2. A gente prova, então, que a ordem das coordenadas importa, porque muda tudo. Ó, menos 2 e 1 menos 2. Ó a diferença dos pontos. E a gente sabe, por último, também, que ó, o ponto 2 e o ponto 1, ó, do eixo x para o ponto 2 é 1. Andou 1, né? De quantidade. E do eixo x para o ponto 1, andou 1 em quantidade também. Ó, é a mesma distância aqui também para o outro eixo, eixo y. A gente sabe também, então, que o ponto 2 e o ponto 1, eles estão opostos no plano cartesiano em relação ao eixo x, tá? Porque eles têm a mesma distância entre eles em relação ao eixo x, tá? Então, olha o quanto a gente consegue descrever a partir de tudo que a gente viu até agora, só com esse simples plano cartesiano. Não temos nem as coordenadas dos pontos anotadas aí, a gente mesmo que fez. A gente poderia fazer desenho, a gente poderia fazer vários caminhos aí, inclusive. Tudo bem? Então, para finalizar essa aula, eu quero passar um último conceito para vocês, que é a distância entre dois pontos. Lembra que eu falei que a reta é a menor distância entre dois pontos? Então, mas nem sempre a nossa reta vai ser simples de calcular, porque o que eu estava mostrando para vocês é uma reta que está sobre o eixo. São pontos que estão aqui, ó. Por exemplo, aqui e aqui. Daí é fácil de calcular, porque é só a gente tirar um módulo deles, né? Que seria o maior menos o menor, e ver o valor que dá. E daí seria o módulo entre eles, seria a distância entre eles e o valor da distância. Só que os pontos eles podem estar jogados, inclusive, nos quadrantes. Aqui, ó, no quadrante 1, ó, o ponto A e o ponto B. Eles estão jogados aleatoriamente. E como que a gente mede a distância entre eles agora? A lógica é a mesma, a gente faz uma reta entre eles, porque é mais fácil a gente trabalhar com retas do que com, por exemplo, um desenho aleatório que a gente fizer aqui, assim, ó, aqui, 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 aqui. Você acha que a conta de uma reta seria mais difícil ou mais fácil do que a conta desse W aqui que eu fiz, para calcular a distância entre A e B? Com certeza, a reta seria mais fácil, né? Então, é essa a lógica continua a mesma. Só que eles estão jogados num plano, então a referência seria diferente. Ó, aqui. Daí a gente tem então essa forma. Essa forma aqui, eu vou até escrever ela para vocês, ó, como se fosse no caderno. A distância dos pontos, entre os pontos no caso, A e B, é igual a raiz quadrada do quadrado da diferença das coordenadas dos eixos, dos pontos. Tudo bem? Nossa senhora, professor, o que foi isso que você falou? Calma lá. Ó. Ó. Ao quadrado, não pode esquecer. Tá bom? Se você fosse escrever no caderno, claro que você escreveria mais bonito do que isso, tá? Mas é essa forma que você vai escrever no caderno. E por quê? Da onde surge? Se a gente pegar dois pontos jogados aí no gráfico, um estando, por exemplo, sobre o eixo e o outro em um quadrante, então, por exemplo, aqui, ó,
esse ponto aqui e esse ponto aqui, ó, por exemplo, se a gente for projetar eles nos eixos, ó, aqui, esse aqui, ó, tá vendo que eles formam aqui, ó, um triângulo retângulo? Tá vendo aqui o triângulo retângulo? Isso para qualquer ponto entre a qualquer dois pontos no plano cartesiano. Tudo bem? Eles vão formar um triângulo retângulo. E por isso que a fórmula parece tanto com o teorema de Pitágoras, porque é a partir dele mesmo que a gente calcula isso, tá? Então, é a raiz quadrada, porque a gente pegou a hipotenusa ao quadrado, lembra? A fórmula de Pitágoras. A hipotenusa ao quadrado igual a soma dos catetos ao quadrado, né? Então, a gente pegou a hipotenusa ao quadrado, que é justamente a distância entre os dois pontos, e jogou para lá, né, como raiz. Então fica a raiz dos catetos ao quadrado. Por que os catetos eles são representados pela diferença das coordenadas dos pontos em cada eixo? Porque a gente está fazendo isso daqui, ó. Por exemplo, esse ponto aqui, ó, o ponto A. Tá vendo o ponto A projetado no eixo X e o B projetado no eixo X? Tudo bem? Se a gente subtrair o A, subtrair o B no caso do A, vocês entendem que a gente ficaria só com essa altura aqui? A mesma coisa para a sua largura, ó. Ó a largura de B e ó a largura de A. Se a gente subtrair A de B, vocês concordam que a gente ficaria só com essa altura aqui, ó, do triângulo? Só com essa largura, no caso do triângulo? Então, é justamente isso daqui, tá? Que a gente está fazendo. A gente está pegando só as medidas, as distâncias que nos importam, que seria relativamente aos pontos, então a distância entre eles, para formar um triângulo e facilitar a nossa conta para descobrir essa reta, que no caso é a hipotenusa do nosso triângulo retângulo formado, beleza? Então, essa é a forma para a distância entre dois pontos num plano cartesiano. É bem a partir de Bhaskaras, ou Bhaskaras não, de Pitágoras, né? Então, raiz da diferença das coordenadas dos pontos no eixo ao quadrado e somado isso, tudo bem? Daí aqui, ó, se os pontos formam uma reta paralela a algum dos eixos, basta tirar a medida normal. Isso quer dizer o quê? Se eles formarem isso daqui, ó, uma reta aqui e uma reta aqui, tá? Quer dizer que não tem como formar um triângulo retângulo, né? Vai ser uma reta simplesmente. E daí algum desses vai zerar e vai sobrar só justamente a diferença das coordenadas no eixo ao quadrado dentro da raiz corta com o quadrado, fica só a diferença das coordenadas do eixo. É justamente a ideia de módulo. Tudo bem? Beleza? Então, é isso, gente. Ah, aqui ó, não importa se eu colocar a coordenada de xa menos xb e colocar xb menos xa. Vai dar a mesma coisa porque está ao quadrado, tá? Isso vale também para y. Mas coloca ali tipo, você vai nomear os pontos, coloca ponto 1 e ponto 2, coloca ponto 2 menos ponto 1 e no x e ponto 2 menos ponto 1 no y. Tudo bem? Sempre fazendo a subtração com o maior número menos o menor, tá? Porque daí, por exemplo, se você fizer o contrário, a ideia de módulo não funciona. Tudo bem? Lembra que lá do começo da aula, a distância entre 0 e menos 1,5, eu fiz 0 menos menos 1,5, porque 0 é maior do que menos 1,5. Todo número, inclusive o 0, mas todo número positivo, vai ser maior do que qualquer outro número negativo. E quanto mais você decresce os números, mais você aumenta os números negativos, menor eles ficam. Então, por exemplo, o menos 14, ele é maior que o menos 15, mas ele é menor do que o menos 13. Entenderam isso? Tá bom. Então, é isso, gente. A aula de hoje, na parte de conceito, é isso. Então, para fechar com chave de ouro, né? Fazer um exercicinho, ok? Esse exercício ele é bem fácil, ele caiu em uma versão do Enem. E, bom, se vocês tivessem aula, eu ia dar tempo para vocês fazerem, mas como eu tô aqui com vocês, eu vou resolver com vocês, beleza? Então, vamos lá.
Observou-se que todas as formigas de um formigueiro trabalham de maneira ordeira e organizada. Ordeira de que a ordem importa. E organizada, né, maneira bem certinha. Foi feito um experimento com 2 formigas e os resultados foram obtidos, foram esboçados em um plano cartesiano, tá? Plano cartesiano, no qual os eixos estão graduados em quilômetros. Como assim? Eixos graduados quer dizer que as coordenadas desses eixos estão expressas com valores numéricos, mas eles representam quilômetros. Então quer dizer, vamos lá, vamos de novo com o exemplo do Michael Jackson. Eu gostei muito do Michael Jackson, tá? Ele vai dar um moonwalker para trás. Agora, em vez de a gente contar por passos, é como se fosse um Michael Jackson gigante que dá um moonwalk e a cada passo que ele dá é em quilômetro, beleza? Então, ó, ele deu um moonwalk para trás, ó, 1 quilômetro. Outro, 2 quilômetros, beleza? Então, é isso que está querendo dizer. Então, quando a gente for desenhar o nosso gráfico, então, o nosso plano cartesiano, o eixo Y e o eixo X, eles vão crescer e também vão decrescer em quilômetros, tá? Então, a coordenada 1 no X seria 1 km em X. O 2 no Y seria 2 km em Y. Isso, por assim vai. Beleza. As 2 formigas partiram juntas do ponto zero. Juntas do ponto zero, tá? Origem do plano do plano cartesiano x0y, tá? É um termo para se referir ao plano cartesiano. Uma delas caminhou horizontalmente para o lado direito a uma velocidade de 4 km por hora. A outra caminhou verticalmente para cima a uma velocidade de 3 km por hora. Após 2 horas de movimento, quais as coordenadas cartesianas das posições de cada formiga? Então, além de tudo, ele pede a coordenada dessas formigas, beleza? Então, vamos lá, primeiramente, desenhar o nosso plano cartesiano, tá? Então, plano cartesiano x0y é y, x, beleza? A origem aqui, então, coordenada 0, 0, tá? E aqui a gente tem nosso plano cartesiano. Lembrando que temos em km aqui, né? Então, por exemplo, ó, aqui seria 1 km, aqui seria 2 km, e por aí vai. Aqui também. 1, 2, 3 km, beleza? E vamos ver o que essas formigas fizeram, tá? Ó, uma delas caminhou horizontalmente para o lado direito. Se ela caminhou horizontalmente para o lado direito, horizontal, qual que é o eixo? Na horizontal, o eixo das abscissas, o eixo X. Então ela caminhou horizontalmente para a direita. Então a sua coordenada em X está aumentando. E parou por aí. Só a coordenada em X está aumentando. A em Y, como ele não falou nada, então ela não está nem aumentando nem diminuindo. Então quer dizer que a formiga ela está andando sobre o eixo X apenas. E para o lado positivo, ok? E a mesma coisa para outra formiga, porque ó, a outra caminhou verticalmente para cima. E apenas isso de informação. Quer dizer que ela não está caminhando para cima nem para a direita nem para a esquerda. Nem, por exemplo, para nordeste ou noroeste. Ela está indo só para cima. Como se ela estivesse sendo arrebatada aqui. Ó. Ela está indo para cima. Beleza? Então, a coordenada de y vai aumentar positivamente. E apenas de y. A de x fica zerada. Beleza? E agora vamos fazer a interpretação das velocidades. Ó, aqui está sobre o eixo X, ela está andando a 4 km por hora. 4 km por hora. E aqui está no eixo Y, ela está a 3 km por hora. A gente sabe fazer essa interpretação. O que quer dizer algo dividido por uma coisa? Essa coisa que é o divisor não é o todo? Não é a parte pelo todo? No caso, o divisor não é o todo. Então quer dizer que em 1 hora a gente faz quantas partes? 4. Em 1 hora a gente anda 4 km. No 3, em 1 hora a gente anda 3 km. Tudo bem? E por que eu estou falando isso? Porque as formigas, como elas saíram juntas, elas caminharam 2 horas. Quer dizer então que
Se em 1 hora a formiga 1 no eixo Y faz 3 km, em 2 horas ela vai fazer 6 km. Em 2 horas, então, a formiga que caminha pelo eixo X, ela vai fazer 8 km. E daí matamos, porque a formiga que andou no eixo Y, ela vai parar no ponto 6, porque ela andou 6 km, já que as coordenadas dos eixos aqui nesse exercício representam quilometragem, e a formiga no ponto X, ela vai parar quando chegar no 8º quilômetro andado. Beleza? Então, daí a gente matou. Qual que seriam as coordenadas das formiguinhas? Vou até fazer de azul ciano aqui, né? Para ficar destacado. Que é as coordenadas das formiguinhas seriam: a formiguinha que andou no eixo X, ela vai ficar com a coordenada 8, porque primeiro sempre é a coordenada do eixo X. Separa para colocar do Y. E a no Y ela seria 0, porque ela não foi nem para cima nem para baixo. E é positiva porque ela foi para a direita. E a que caminhou pelo eixo Y, só pelo eixo Y, seria 6, 0, porque é primeiro X e depois Y, 6. Beleza? Beleza? Então, horizontalmente para o lado direito, por 2 horas, em 4 km por hora, 8 no X, 0 em Y. E a mesma coisa pro formiguinha em Y. Tá? Então, gente, aqui nós finalizamos a nossa aula de plano cartesiano. E aqui que a gente dá um grande passo para frente. Nós demos vários moonwalks durante essa aula, mas aqui a gente dá um grande passo na matemática para entrar de verdade agora no mundo mais matemático. Aqui é o divisor de águas, tudo bem? Então vejam essa aula, se tiverem alguma dúvida, mandem no Class, mandem nos comentários do YouTube, manda na coordenadoria do cursinho, qualquer contato, manda pelo meu e-mail aqui, se tiverem alguma dúvida, entre em contato comigo, que eu estou disponível para saná-las, tudo bem? Então, muito obrigado pela atenção de vocês até aqui e até a próxima aula.